E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Paulo Vitor, sou advogado e atuo aqui na Pelissari Advocacia Assessoria Jurídica. E hoje eu gostaria de falar de um tema aqui com vocês, em forma assim, mais de um diálogo informal, né? Mais como se fosse um bate-papo, porque depois eu vou pedir para vocês aí mandarem dúvidas por inbox, tecerem seus comentários aqui no vídeo sobre política e direito, né? Por que cada vez mais nós, operadores do direito, estamos nos aventurando aí em falar de política, né? Nós podemos observar que nesses programas televisivos, né, os telejornais principalmente, CNN, BBC, enfim, Globo, durante aqueles debates sobre um tema específico ligado principalmente à política, temos ali participantes com formação jurídica, né? Advogados, ex-promotores, ex-juízes, até mesmo serventuários do Poder Judiciário. E por que isso, né? Porque os operadores do direito são considerados pessoas mais apropriadas, né? Para estar falando sobre política, né? Pessoal, isso é um processo natural, tá? Durante a graduação, os operadores do direito estudam matérias que são embriões da política, né? Então, ou seja, você estuda a teoria geral do Estado, que é uma temática mais ligada à política, história e ideologia do que ao direito, né? Você estuda a filosofia do direito, que te dá bases para entender qual é a fonte do direito, e essa fonte é política e também fruto do processo civilizatório, do contexto histórico do processo civilizatório, né? Então, uma sociedade moderna não seria possível se política e direito não coexistissem, não fossem irmãos siameses, digamos assim, né? Você tem que, desde o início ali, quando o homem passa a se organizar em sociedade para sobrevivência, né? Ele mesmo cria regras para sobreviver dentre as tribos ali, dos arranjos organizacionais deles, e passa a ditar regras naturais entre eles ali. Então, a organização dele para a sobrevivência em sociedade, o homem passa a ser de fato um ser político, como dizia Aristóteles, e para essa organização social ele precisa das suas normas, ainda que naturais, dos seus regramentos para a sobrevivência. Após isso, você tem aí que após a organização feudal e a economia feudal, você passa que temos mais relações comerciais com o início do mercantilismo, necessidades de regulamentação de contratos, de regras para essas trocas comerciais, né? E dentre essas regras para essas trocas comerciais, passa-se a ter muito esboço dos primeiros ordenamentos ali, principalmente com relação ao comércio, né? Após isso, você tem a Revolução Industrial, que você tem uma discussão ali em relação à mão de obra, ao processo o que é o produto em si, que também demanda o direito. Você tem as revoluções após, você tem também a Revolução Francesa, que dá o primeiro esboço constitucional no texto napoleônico, enfim. Então, o direito, ele sempre esteve envolvido com a política. E principalmente para nós, agora falando no tempo presente, para nós, operadores do direito, por que a política é tão importante? Ora, é simples. Por exemplo, eu que atuo na seara trabalhista, né, eu dependo 100%, se não 110% do contexto ao qual o Estado passa a vigorar, né? Contexto político e ideológico que o Estado passa a ser mecanizado. Estado esse, né, gerido por políticos, né? Então, vamos supor, você hoje tem um presidente, né, que é liberal na economia e conservador nos costumes. Portanto, logicamente, falando
da parte econômica, você tem que, ele tende a ser mais protetivo, né, mais ligado aos empresários, ao patrão, né, vulgarmente falando. Então você, inerentemente a isso, os tribunais trabalhistas passam a ter uma visão mais aguçada com relação à proteção dos direitos trabalhistas ligados ao patrão, aos direitos patronais. Os juízes passam a ter mais uma visão protecionista com relação aos direitos patronais. Também na seara criminal, ora, a direita, os conservadores, os liberais tendem a ter um olhar mais aguçado para a parte da segurança pública, são, digamos assim, mais encarceradores, mais punitivistas. Então isso leva os tribunais a ter uma visão diferente de uma forma natural, e o que pode prejudicar a atuação aí do advogado criminalista, do nosso colega. Se depara aí, entra com um recurso no tribunal, e lá ele tem uma turma de desembargadores que são ligados aí a um contexto ideológico com aquele político, e naturalmente vão ser mais punitivistas. Também na seara civil, por exemplo, se temos políticos ali que pautam discussões sobre relações, por exemplo, como a homossexualidade, as questões do aborto, as questões de como ficariam aí os contratos dentro das uniões estáveis ali, né, com relação a pessoas do mesmo sexo. Então, assim, a política forma muito também o terreno com que o advogado irá trabalhar. Eu falo isso porque esse ano é um ano de eleições presidenciais aí para o Congresso, né? E a depender do presidente que entrar, teremos inclusive indicação de ministros do STF. Então, o presidente, a depender da sua vocação ideológica, da sua linha ideológica, seja ele mais progressista ou seja ele mais conservador, por exemplo, se entra um presidente mais progressista, ele indique ministros ao STF, em que chega uma discussão da temática trabalhista no STF e esse ministro é mais progressista, né, ele vai se pautar na proteção maior do trabalhador, prejudicar os advogados da seara trabalhista que atuam na seara ligados ao patrão, né, a advocacia trabalhista patronal. Também aos criminais, vamos supor, agora ao contrário, se esse novo presidente for conservador, manter o viés conservador e liberal, teremos ali podemos ter uma indicação de um ministro mais punitivista, né, no STF, que pode prejudicar a atuação dos advogados criminalistas que atuam pelos réus, por exemplo, né, assim como os debates da esfera civil, né, que também vai envolver ali principalmente essas relacionadas à ideologia de gênero, essas pautas que ditam a sociedade, que estão mais dentro de um contexto do direito civil, também pode afetar muito isso. Então, pessoal, direito e política fazem parte um do outro. Não há como nós separarmos uma discussão do direito sem tratarmos de política, e não há como falarmos de política sem falarmos do direito. Tá bom? Por isso que cada vez mais vocês vão se deparar com advogados falando sobre política, com juízes falando sobre política, com juízes atuando, abandonando a magistratura para estar na política, promotores abandonando o Ministério Público para estar na política, enfim. E cada vez mais a participação de operadores do direito em programas aí, e instituições que falam sobre política. Tudo isso, então, pessoal, e não só para os operadores do direito, mas também para a sociedade, para o cidadão, é muito importante também entendermos que as escolhas destes para os seus representantes também vão afetar as suas discussões, dos teus processos e também do teu dia a dia.
Ora, tivemos recentemente duas reformas que impactaram muito na nossa sociedade, duas reformas que demonstram que o Estado vem tendo uma visão mais liberal à direita, né? Tivemos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que afetou e muitos trabalhadores, né? E também muitas pessoas que estavam ali próximas da sua aposentadoria, com novas regras para aposentar, foram prejudicadas. E isso por uma questão ideológica e política, porque desde então, dos fins dos governos do PT, tivemos ali políticos liberais e que ditam uma política de austeridade fiscal, de ajuste das contas públicas, economia do INSS e também proteção ao patrão. Por isso a questão da reforma trabalhista na seara ali das relações privadas, né? A reforma trabalhista para modernizar as relações do trabalho, mas também sob o aspecto maior de proteção aos empregadores. Então, por isso, pessoal, que não só os operadores do direito, mas também a sociedade comum tem que se atentar para os movimentos políticos, para o que vem por trás desses novos representantes. Isso pode afetar, inclusive, no teu processo, né? Vamos supor que você ingressou aí no serviço antes da reforma, estava ali próximo da reforma para se aposentar e já estava com um advogado ali, né, para às vezes se aposentar antes da reforma da Previdência. Veio a reforma da Previdência e mudou os planos da sua aposentadoria. Isso foi graças ao movimento político, ou até mesmo a pessoa foi prejudicada numa relação de trabalho, entrou com uma demanda trabalhista, houve alteração dos governos ali nesse período, ou até mesmo de ministros dos tribunais trabalhistas, e isso afetou no seu processo. Tudo é direito inerente à política. Então, pessoal, além de afetarmos na sociedade com relação à economia, as questões sociais, as questões tributárias, fiscais, enfim, do nosso dia a dia, as questões domésticas, a política também pode afetar os nossos processos aí, prejudicar ou favorecer quem está dentro desse contexto do Poder Judiciário, seja como operador ou seja como cliente, né, ou como vítima aí de algo que tenha que ter levado perante o Poder Judiciário. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Não teve tecnicismo, não teve muitas formalidades, mas é mais um diálogo aberto para estar explicando por que direito e política são muito importantes estarem sempre juntos e eles são até mesmo indissociáveis. Espero que vocês aí curtam, compartilhem e sintam-se à vontade para mandar as dúvidas em inbox e também para tecerem seus comentários aqui no vídeo, tá bom? Muito obrigado.